Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre home office e autocuidado, né? Por mais que, poxa, Melina, já tá 10 meses na pandemia, eu já sei um monte de coisa, já sei um monte de técnica, mas eu queria compartilhar um pouco da minha visão, da minha experiência com vocês, então fica até o final que tem várias dicas e várias ideias legais. Bom, primeiro, eu acho que uma das coisas mais válidas para um psicólogo dentro desse período de pandemia é poder viver junto com cada um dos seus pacientes a mesma situação e poder perceber que cada um desenvolve e sente de uma forma totalmente diferente. Não existe um padrão. Existem sentimentos e pensamentos muito similares, mas de uma forma muito individual. E isso é muito legal, assim, é um ganho, gente, um aprendizado, uma desconstrução de conceitos assim. Nossa, que eu acho que ainda não sei medir. Eu acho que ainda vai algum tempo para digerir tudo isso. Mas vamos lá. No começo da pandemia, o que eu mais senti foi uma questão de, acho que frustração. Foi um sentimento que mais apareceu pra mim. Por quê? Porque eu já tava há alguns meses pensando numa reforma aqui pro consultório. E aí, quando a gente começou a reforma, 2 semanas depois, veio o lockdown. Então veio, né, vamos fechar tudo e tal. E aí, ficou a reforma parada por 2 meses. Então, eu fiquei, na verdade, 5 meses atendendo em casa, atendendo online. E aí vieram várias adaptações onde eu não fazia ideia que poderiam acontecer. Primeiro, eu não era uma psicóloga que atendia muito online, atendia pouquíssimos pacientes online. E que, primeiro, que já fossem pacientes meus e que às vezes eles mudavam de cidade, mudavam de país, uma ou outra indicação que às vezes estava viajando, eu acabava atendendo, mas não que fosse muito a minha maior afinidade, vamos dizer assim. E aí, então, já primeiro essa adaptação à questão da própria tecnologia, à questão da empatia, ao feeling, de perceber coisas através da tela que são muitas vezes mais fáceis ou mais simples sentadas aqui frente a frente. Então já foi um primeiro desafio. Segundo, meu filho e meu marido também estavam em casa, então a questão dos sons no fundo, né? Sejam eles fazendo bagunça às vezes, ou toda a parte da logística durante muitos e muitos meses. Durante bastante tempo ele foi para casa das avós, que foi uma mega ajuda, mega santa ajuda, mas toda essa outra logística de uma forma totalmente diferente do que era a escola. Um vizinho que estava fazendo reforma, o outro que estava cortando a grama, e não sei o que ligava. Então, várias dessas intercorrências no meio do caminho. E aí, outra coisa que eu comecei a perceber, por exemplo, eu não tinha espaço físico adequado para atender dentro de casa, no sentido de, poxa, eu tinha uma cadeira bonita, mas não era ergonômica, não era uma cadeira confortável para passar ali 4, 5, 6, 7 horas atendendo seguido. E aí, passou algum tempo, eu peguei uma cadeira, na verdade, que é essa que tá aqui hoje comigo até agora, uma cadeira emprestada, né, de uma pessoa, poxa, eu tô com algumas cadeiras do escritório e tal, posso te emprestar? Putz, ótimo pra mim aquilo, senão eu ia ter que investir numa cadeira, não tinha jeito, minha coluna já não tava mais aguentando. Então foram várias e várias adaptações que a gente teve que fazer de uma forma muito rápida, muito brusca. Uma outra questão, gente, foi muito que eu senti, e aí muitos pacientes trouxeram também, a questão da adaptação do nosso tempo, como cuidar dessa flexibilidade que a gente tem, né, dentro de casa. Porque, por exemplo, eu já sou autônoma, hoje eu faço já há bastante tempo a minha agenda, os meus horários, tudo tem começo, meio e fim, a minha jornada. Mas dentro de casa não foi assim no começo, né? Durante esses 5 meses que eu fiquei em casa, durante um tempo eu percebi que no intervalo de uma sessão para outra, que eu deveria que às vezes atualizar um prontuário, escutar uma música, descansar, ler notícias, stalkear os amigos, fuçar, ver vídeo no YouTube, qualquer coisa. Não, eu ia fazer coisa da casa. Eu ia lavar uma louça, eu ia pôr uma roupa para lavar, eu ia estender, arrumar a cama, dobrar uma roupa. E aquilo eu demorei semanas, não vou dizer nem dias, foram semanas para perceber que aquela situação é que estava me estressando e me irritando, não o fato de eu atender até mesmo online. E aí vai muito do feeling, de um processo de autoconhecimento, de você olhar para você e falar, poxa, o que exatamente que não está sendo tão legal, o que exatamente eu ainda preciso adaptar, organizar, desconstruir, reorganizar, replanejar. E aí mesmo, depois de 10 meses, será que eu já estou totalmente adaptada a esse período de pandemia, né? Eu te digo que eu estou em uma contínua adaptação, e aí digo eu, Melina, estou por uma contínua
adaptação, porque quando eu vejo que tem coisas que funcionavam lá no começo, agora não funcionam mais. Coisas que eu faço agora que talvez lá no começo não funcionariam. Então é um contínuo construção, desconstrução, construção, desconstrução. E isso acaba se tornando muitas vezes muito cansativo, muito exaustivo, muito estressante. Então, o quanto é importante, mesmo que às vezes já tenha se tornado muito cansativo a gente ouvir coisas sobre a pandemia, sobre o isolamento, dicas disso, dicas daquilo, talvez eu possa rever de uma outra forma. Poxa, coisas que eu li lá no começo, será que talvez agora não fizessem sentido para mim, né? Gente, eu tô olhando aqui pro lado porque eu não quero esquecer, né? Então eu anotei algumas coisinhas que são bem importantes para trazer para vocês. Uma outra questão que eu me percebi, por exemplo, que estando em casa, é claro que naturalmente eu acabava me vestindo de uma forma muito mais confortável para atender os pacientes. Salto zero, calça social zero, calça desconfortável zero, calça jeans, então nem pensar, eu usava calça de moletom e calça de academia era o que eu usava. Confesso para vocês não são os únicos, eu também fazia isso. Então, daqui pra cima tava com uma blusa legal, mais ou menos maquiada, muito menos até que isso aqui hoje, ó, tipo, bem básico mesmo, mas eu usava até menos, porque, putz, dava uma preguiça e já tava em cima da hora, eu já tava correndo, uma alemã passando um batom rímel para dar uma disfarçada na cara de cansada, porque o foco era ter atenção no meu paciente, não necessariamente o foco em mim. Por mais que a gente deva cuidar da gente, o primeiro, automaticamente, às vezes a gente olhar para o outro e a gente esquece de cuidar da gente. Foi isso que aconteceu com muitas pessoas durante esse período da pandemia. E aí, o que acontecia? Por exemplo, tava com uma blusa como se fosse como essa agora, uma blusinha normal, e aí, parte de baixo, moletom e chinelo, ou passei o inverno em casa, né, atendendo em casa, moletom, meia e chinelo. Uma combinação ótima, né, que é pra ninguém ver. Extremamente confortável, mas nada bonita. E aquilo, com o passar dos dias, passou a me incomodar. E eu olhava, putz, tá estranho, tá feio, nossa, total descombinando aqui. E aquilo começou a me irritar de uma maneira, por quê? Porque na nossa casa existem vários lugares com espelho, com reflexo, que a gente vê a nossa própria imagem. Então, se você passa todas as vezes por um espelho do banheiro, ou no quarto, no corredor, ou uma parede, um vidro da sacada que dá reflexo, você olha, toda vez você passa, putz, tá feio, deu, nossa, que horror, meu Deus, que cara acabada. E aquilo, várias vezes por dia, o nosso cérebro vai gravando aquilo que eu tô falando pra mim mesma. E chega um momento que eu olho assim, cara, não me reconheço. Por quê? Foram simples costumes que eu fui perdendo e não fui conseguindo me adaptar. Tem gente que, ótimo, se adaptou super a moletom e tá só de moletom até agora. Ótimo, eu tive essa grande dificuldade. Eu amo moletom, mas para descansar, porque aquilo não é como se não encaixasse pra mim no trabalho, sabe? Então foram pequenas coisas. Perfume. Você já percebeu quanto tempo você ficou sem usar perfume? Eu fiquei muito tempo sem usar perfume. E aí um dia eu falei assim, mas por que eu não tô usando mais? Eu comecei a me questionar, poxa, será que eu me visto dessa forma para os outros, só pelos outros e não pra mim? E aí, com o passar do tempo, eu fui olhando e sempre com esse foco no autoconhecimento e no autocuidado de, poxa, eu preciso voltar a fazer isso para mim e por mim, né? Isso foi ajudando a acalmar os ânimos, amenizar o estresse, cuidar da autoestima, cuidar do foco no trabalho, mas principalmente de conseguir, gente, equilibrar o que era momento de trabalho e o que era momento de estar em casa, momento de descanso, momento de lazer. Como eu tava sempre com o notebook em casa, a hora que eu me via, sábado à noite eu tava sem fazer nada, meu filho dizia, vou trabalhar, não, vou só terminar um relatório, vou só terminar uma agenda. E às vezes era sábado, domingo, tava trabalhando, sem perceber, né, a importância dessa autogestão, nessa organização de horário, de flexibilização, de organização de espaço, né? Nem todo mundo tem um escritório dentro de casa. Muitas pessoas às vezes estão trabalhando na sala. Poxa, menina, eu ponho lá meu computador, na hora do almoço eu tiro, todo mundo almoça, desarrumamos a mesa e eu volto para a sala trabalhar, seja com barulho, ambiente. Então, o quanto pequenas coisas continuam e podem nos ajudar nesse período de pandemia, de isolamento social e home office. Bom, e aí se a gente for olhar, né, algumas aqui eu já falei, se a gente for procurar no Sr. Google, dicas para uma boa adaptação de home office.
organização de horário, o ambiente, a agenda, menos interrupções, porque a gente se perde, né, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, é uma beleza, porque se a gente tá dentro da empresa, a gente dá uma olhadinha, putz, o chefe tá olhando, o colega tá olhando, eu rapidamente já volto. Em casa não tem ninguém olhando, então a gente tá tendo essa experiência de autogestão, o que necessita de uma grande maturidade, só que agora todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, está tendo essa oportunidade experiencial que é uma autogestão, que é eu perceber que, poxa, não tá hora, não é isso, não tá no momento agora. Então volta pro foco e volta pro trabalho. Por um outro lado, na empresa a gente acaba tendo os momentos de pausa, no sentido, um vem e conta uma piada, a gente para e toma um café, a gente comenta do fulano, a gente dá uma risada. E aí isso acaba de dois lados. Tirando muitas vezes o nosso foco, a nossa concentração, que é uma coisa negativa, mas por outro, ele também pode ser positivo no sentido de, às vezes eu tô ali batendo cabeça com um relatório, uma coisa eu não consigo, e às vezes é 5 minutos que eu dou um ar com alguém, com um amigo, alguma coisa, aquilo renova. E às vezes em casa eu não tenho isso, eu não tenho com quem conversar, ou trocar uma ideia, não ver uma piada aleatória. Então, de novo, eu tenho que fazer essa autogestão. Eu, por exemplo, a Melina, eu atendo as sessões dos meus pacientes, são de 50 minutos, e a próxima sessão já começa em 10 minutos. Então, nesse período de 10 minutos, teoricamente, o que eu deveria fazer em todas as sessões? Anotar o prontuário do paciente. Mas eu tenho a vantagem de ter uma boa memória, então nesses 10 minutos eu sempre aproveito para ir para a janela, olhar o movimento da rua, tomar uma água, tomar um café ou conversar com a minha vizinha, com a massoterapeuta aqui, que é a Vivi também, então a gente toma esse ar entre eu e ela. E aí quando eu tava em casa, né, quando eu percebi que eu tava fazendo as coisas da casa, aquilo não era desestressante, aquilo era estressante, então eu passei a olhar outras coisas. Eu ligava o jornal, nem que se fosse para ver uma notícia de 5 minutos ou uma série de 5 minutos, mas aquilo para mim já me dava um ar. Ou eu ia me alongar, eu ficava na janela olhando o movimento, para ver pessoas, para ver coisas, para ver o que estava acontecendo fora de casa, fora da minha realidade de trabalho. E aí, gente, todas essas coisas eu acho que a gente já ouviu bastante, eu tô trazendo aqui de uma forma muito simplificada, vamos dizer assim, mas acho que tem duas coisas que a gente precisa olhar muito nesse período. Uma é poder olhar e gerenciar as nossas expectativas, e outra é cuidar dos nossos sentimentos. Então, primeiro, quando a gente fala de expectativa, qual era a minha expectativa, Melina? Que primeiro, que obviamente em 10 meses isso tudo não tivesse mais acontecendo, mas não é a nossa realidade. Então eu tinha, por exemplo, uma expectativa de 2020 que eu fosse trabalhar um sábado sim e um sábado não, porque eu já passei muitos anos trabalhando todos os sábados e é uma coisa extremamente cansativa e desgastante. Eu queria ter participado muito mais, né, dos momentos de levar meu filho para algum lugar ou buscar em algum lugar, por mais que eu fique meio período com ele, né, os momentos aí que ele foi para a escola eu sentia muita falta de ter esse vínculo, então eu tinha essa expectativa. Uma expectativa de que 100% dos meus pacientes se adaptassem ou não, e aí não existe como eu ter a gestão disso, né? Eu tinha a expectativa de que, poxa, não quero parar minha reforma no meio do caminho, fiquei tanto tempo planejando e organizando, e quando eu decidi, parou e ficou parado 2, 3 meses no consultório, cheio de bagunça com aquela obra inacabada, e aquilo vai me gerando uma ansiedade, um cansaço, um estresse enorme. Então, eu sozinha tive que lidar com essas minhas expectativas e as minhas frustrações. E aí, você tem que olhar para você, né? Por mais que todos nós estejamos no mesmo contexto externo, que é uma pandemia, o isolamento social, né? O ir e vir, ele não tá 100% livre hoje nesse sentido. Se eu tenho que sair de máscara, né? Não necessariamente eu tô viajando, não tô indo pra faculdade, eu não tô indo pra empresa, eu não tô indo pra casa dos meus amigos, eu não tô indo pro bar, no restaurante. Então, no contexto nesse sentido, mas muito individual no sentido de sentimentos. Cada um tá lidando de uma forma totalmente diferente, e aí não tem um certo, não tem um errado, tem a forma como eu vou me reconhecer como pessoa, como ser humano, olhar para as minhas limitações, olhar para as minhas superações,
olhar para aquilo que me traz dificuldade e olhar, poxa, eu queria fazer isso, cara, hoje eu só consigo 2. E olhar assim, que bom que eu estou conseguindo 2. E quem sabe talvez uma terceira, não deu a terceira volta e eu vou ficar nas 2. E tudo bem olhar para essas 2. Eu acho que quando a gente olha para os nossos sentimentos de uma forma respeitosa, tudo aquilo se torna mais leve, não necessariamente se resolve, mas o peso daquilo diminui. Então isso também é cuidar dos próprios sentimentos, dos próprios pensamentos, é o se respeitar neste momento. Então, sempre focando assim, olhar para o lado positivo de tudo isso, o que, mesmo diante de tudo, das dificuldades, das limitações, mesmo diante de tudo, o que eu estou conseguindo fazer? E se daqui você, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 5, daqui 10 anos você voltar por ano de 2020, 2021, você se olhar e falar, cara, me superei. Olha que orgulho, né? Olha como eu fiz, olha como foi difícil, olha o que eu consegui fazer. Porque às vezes quando a gente está dentro da situação, neste momento a gente não consegue perceber o todo e não consegue perceber o tanto que a gente está fazendo. Mas a gente está se superando. Eu estou me superando, você também está se superando. Então fica aqui as dicas de hoje e a troca de hoje. Um beijo.